Boa tarde, companheirada. Bem, sempre que a gente se refere a esse tema, tem uma pergunta que nos persegue, que é a pergunta acerca do significado da questão agrária. Afinal, o que é questão agrária? E me parece que na nossa prática cotidiana, a gente sempre parte do contrário. A gente sempre parte da definição de reforma agrária. Até porque isso é o que está no nosso horizonte imediato, no nosso plano imediato de luta. Mas pelo que a gente luta? Isso é uma pergunta para a gente começar a conversa aqui. Pelo que a gente luta? Justiça. Que mais? Socialismo. Igualdade. Acesso à terra. Que mais, gente? Pelo que a gente luta? Soberania popular. Tudo isso está no nosso horizonte cotidiano, lá no nosso assentamento e no nosso acampamento. Quando a gente está lá no acampamento, debaixo da lona preta, e a gente se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? O que vem à nossa cabeça é a justiça? O socialismo? É ou não é? É a injustiça ou a justiça? O que vem à nossa cabeça, então? Sobreviver. Sobreviver é uma luta. E o que mais? O que de mais imediato nos vem à cabeça? Igualdade também. Acesso à terra, né? O acesso à terra. Acesso à terra. Comida. Moradia. E a gente chama isso de quê? Por que a gente luta por terra? Mas todo mundo precisa de terra para viver? Podia ser nômade, todo mundo, viver na caverna, sair plantando, precisava de terra. Então nós não precisamos de terra. Então a gente não precisa de terra. A gente acredita que a terra é que provém, por isso que a gente luta pela terra. A terra é capaz de emancipar. O que é emancipar? Emancipar de quê? Porque a gente tem uma fala muito bonita, um discurso muito bonito, não é? A gente luta pela emancipação, pela justiça, pelo socialismo. O que isso significa? Todo mundo precisa de acesso à terra? Vocês percebem, estou aqui na tarefa da provocação, né? Não desde que ele conheça alguém que tenha e Então eu, Frederico, não preciso lutar pela terra, não preciso de terra, não quero terra, porque tem o Bruno que vai plantar os alimentos que eu preciso. É um bom princípio de justiça esse, não é? Inclusive. Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque frequentemente a gente tem muito afiado um discurso, muito afiado, até porque nós estamos na luta por isso, o discurso pela reforma agrária. O discurso de acordo com o qual é preciso fazer reforma agrária, porque a reforma agrária resolveria alguns desses problemas que a gente mencionou aqui. Mas quando a gente fala que precisa fazer reforma agrária, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando que precisamos de um programa político, de um conjunto de medidas para resolver um conjunto de problemas, não é isso? O que é reforma agrária? Reforma agrária é o quê? distribuição da terra. Distribuição de terra. O que mais? Social. Nós voltamos lá, né, naquela justiça, dos direitos, tá correto. Mas o que mais? Reforma agrária tem um significado. E o significado de reforma agrária é um conjunto de medidas para resolver um conjunto de problemas. Nossa, que filosofia do Tim Maia, né? Tudo é tudo, nada é nada. Por que eu estou dizendo isso? Parece um discurso circular e uma redundância, mas onde eu quero chegar com isso? A gente não consegue ter nitidez
do significado de reforma agrária se a gente não tiver nitidez sobre os problemas que nós precisamos enfrentar. Reforma agrária não é outra coisa senão essa programática política que visa resolver um conjunto de problemas. Então, para nós, antes de qualquer coisa, mais importante, antes de qualquer coisa, do que ter muito afiado um discurso sobre a reforma agrária, nós precisamos ter muito bem delineado o conjunto de problemas que nós queremos resolver com isso que a gente chama de reforma agrária. Esse conjunto de problemas, ele é histórico para nós. Eu não vou aqui fazer uma retomada da história de 1500, a lei de terras de 850, a gente está cansado de ouvir isso. Vou tentar trazer alguns problemas que, sob a minha avaliação, e em grande parte também a avaliação nossa, coletiva do movimento, são problemas que nos afetam hoje. Por que a gente fala que precisa de distribuição de terra? Porque, historicamente, a terra no Brasil é extremamente concentrada. A gente tem... Perdão? Sim. Por quê? Porque a terra é concentrada. Então esse talvez seja o problema de fundo mais fundamental que a gente enfrente no Brasil. E não é desde que o Brasil é Brasil, desde que houve a ocupação ou a invasão do Brasil pelos portugueses, desde que houve a colonização. Isso não é verdade. O problema contemporâneo da terra remonta à metade do século XIX, a 1850, quando se institui no Brasil a propriedade da terra. Até então não havia propriedade da terra no Brasil. É a Lei de Terras de 850 que institui a propriedade da terra no país. Qual é o problema da instituição da propriedade da terra no Brasil? O problema é que a instituição da propriedade da terra bloqueou o acesso às massas de trabalhadoras e trabalhadores ao acesso à terra. Então esse é um problema fundamental nosso, que se arrasta do século XIX aos dias atuais. De lá para cá, atenção, nós não tivemos, com uma oscilação muito breve, nenhuma alteração significativa do que a gente chama de estrutura fundiária. O que é isso, estrutura fundiária? É o modo como a propriedade da terra é organizada e distribuída entre proprietários e não proprietários no Brasil. Então a estrutura fundiária brasileira, de 1850 para cá, com brevíssimas oscilações, se mantém praticamente inalterada. Mais ou menos, muito mais ou menos, para a gente ter uma ideia. 1% da população detém quase 50% das terras agricultáveis no país. E nós estamos falando de um país, que é o Brasil, com dimensões continentais, como vocês sabem. Então, cerca de 1% detém ali perto, quase 50% das terras agricultáveis. Isso não se alterou. É mais ou menos essa estrutura, quando a gente olha a evolução dos dados, de 1850 aos dias atuais. E vejam, nós passamos por alguns planos de reforma agrária nos últimos 40 anos. Nenhum deles alterou a estrutura fundiária no país. Nenhum. Então esse talvez seja o problema fundante do que a gente chama hoje de questão agrária. Não é à toa que no nosso discurso sobre a necessidade de reforma agrária, em geral, a primeira coisa que nos vem à cabeça é preciso democratizar o acesso à terra. É preciso fazer a distribuição da terra. Porque sem isso não dá para falar de reforma agrária. Não existe reforma agrária sem distribuição de terras. Então isso é fundante. Mas qual é o problema da concentração fundiária? Às vezes a gente trata a questão agrária e o problema agrário de uma forma que eu chamaria de uma forma moralista. Está muito associada a essa ideia de justiça também. Como assim moralista? Precisamos fazer reforma agrária por uma questão de reparação histórica.
É uma dívida histórica da sociedade brasileira. Isso parece discurso da igreja, e é discurso da igreja, com todo respeito à igreja. Mas é discurso da igreja isso. O problema da concentração fundiária no Brasil é que ela efetivamente bloqueia o desenvolvimento social. Não possibilita às massas trabalhadoras brasileiras o mínimo do que nós poderíamos chamar de direitos de cidadania. Esse é o problema real. Porque tem uma outra questão aí, que é importante para a gente entender. Quando no mundo do capital se fala de reforma agrária, não se fala de reforma agrária, no mundo do capital, com perdão da redundância, para resolver o problema das massas pelo acesso aos direitos de cidadania. Não, não. Se fala de reforma agrária para resolver um problema que é um problema do desenvolvimento capitalista. O que é o sistema capitalista? Não é uma pergunta tão estranha a nós aqui, não. O que é o sistema capitalista? Sistema de exploração do homem pelo homem. Tá, e o que isso quer dizer? Porque o sistema de exploração do homem pelo homem, o sistema feudal também era, o sistema... O que é o específico do mundo capitalista? O que o mundo do capital tem de diferente? Lucro incessante. Lucro incessante. A partir da exploração do trabalho. O que permite isso? Concentração de renda e, mais do que isso, seu Francisco, a existência da propriedade privada. Não existe mundo capitalista sem a propriedade privada. Então, o mundo do capital precisa da propriedade privada e precisa da exploração do trabalho, e não importa de qual trabalho, de qualquer trabalho, mas precisa da exploração do trabalho para produzir lucro, que vai gerar capital, que vai possibilitar a nova exploração do trabalho, a acumulação de riqueza e tudo o que a gente precisa. Por que no mundo do capital, em alguns lugares, a reforma agrária foi importante? Para explorar trabalho, o capital precisa de gente dispondo de trabalho para ser explorado. Precisa criar uma classe trabalhadora. Uma classe que não tenha nada a não ser a sua própria força de trabalho. É ou não é? O mundo do capital fez reforma agrária nos chamados países centrais, lá onde o mundo do capital começa. Para quê? Aumentar a classe consumidora? Para quê? Será que existe uma classe consumidora? Vou falar sobre isso mais adiante. Será que existe? Será? O desenvolvimento a partir da propriedade privada? O mundo do capital precisa fazer a reforma agrária em alguns lugares por uma razão muito simples. Porque precisa criar uma estrutura interna na qual uma parcela substantiva da classe trabalhadora tem a força de trabalho para vender na cidade, enquanto uma outra classe trabalhadora produza no campo alimento e aquilo que se precisa para sobreviver com um custo baixo para aquela classe que vive na cidade comprar um custo baixo. E assim expandir o mercado interno. Então a reforma agrária foi importante no mundo do capital. Desbloquear o acesso, a concentração fundiária, foi muito importante para o capitalismo. Em alguns lugares muito específicos. Na Inglaterra, na França, na Holanda, na Bélgica, nos Estados Unidos, no Japão, de diferentes maneiras, mas foi importante. Para quê? Para possibilitar que o capitalismo se expandisse nesses países. Faz-se a reforma agrária, distribui-se a terra para uma parcela da classe do trabalho, que vai permanecer no campo, produzindo e tendo renda, se tornando também consumidores do mercado interno, vai baratear o custo de vida da classe que vive na cidade, que com um custo de vida baixo vai poder comprar geladeira, fogão, micro-ondas,
televisão, fomentando o mercado interno e possibilitando a expansão do capitalismo. E no Brasil? Isso aconteceu? No Brasil isso não aconteceu. Por quê? Porque o tipo de capitalismo que nós desenvolvemos no Brasil não só não é um capitalismo que precisa da reforma agrária, como é um tipo de capitalismo que não precisa da reforma agrária, que só pode sobreviver sem a reforma agrária. Isso para nós, gente, é muito importante. Isso é muito importante. Porque quando a gente olha para o conjunto dos países capitalistas, a gente acha assim, mas a Inglaterra fez reforma agrária. Se a gente tivesse feito, hoje a gente seria uma Inglaterra. Se a gente fizer a reforma agrária hoje, nós vamos virar uma Holanda. Se a gente distribuir a terra, nós vamos criar um mercado interno. E a classe trabalhadora brasileira vai nadar de braçada. Nós vamos conseguir comprar roupa de marca, telefone, como é que chama esse aqui? iPhone. É chique esse troço, né? Caríssimo, né? Nós vamos poder comprar smartphone, vamos poder comprar televisão, não sei o quê. Nós temos que ter cuidado com esse discurso. Muito cuidado. Porque o modo como a gente fez o capitalismo aqui é um tipo de capitalismo que precisa da concentração fundiária para sobreviver. No Brasil, há uma aliança, que não é uma aliança só política, é uma aliança econômica muito forte entre o latifúndio e o chamado capital industrial. Então nós temos uma particularidade histórica, que é uma particularidade que precisa do latifúndio. Por isso, vou lhes dizer com todas as letras e num tempo curto, no Brasil, a reforma agrária, diferente dos países centrais, nunca foi uma pauta do mundo do capital. Nunca foi uma necessidade histórica do capital. Nunca. Isso tem uma implicação para nós. Tem muitas implicações. Mas tem uma implicação aqui que é fundamental. Esperar que qualquer governo burguês faça a reforma agrária não é só ingenuidade. Ingenuidade foi lá atrás. Bruno está chamando de canalice. Pode ser, não sei. Eu diria que é achar que nós vamos encontrar pelo em ovo. Não vai haver. Porque a reforma agrária não é uma necessidade capitalista. Nunca foi uma necessidade capitalista no Brasil. De modo que qualquer luta pela reforma agrária, ou qualquer pauta de reforma agrária, tem que nascer da necessidade daqueles e daquelas que experimentam as contradições da ausência da reforma agrária. Aqueles e aquelas que estão completamente excluídas e excluídos do mundo do trabalho, dos direitos de cidadania, entre outras coisas que eu poderia mencionar aqui. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque por muitos anos, pelo menos lá desde a década de 50, houve uma aposta das esquerdas nessa ideia de que nós podíamos fazer uma reforma agrária e de que essa reforma agrária criaria um sistema capitalista brasileiro mais includente. Havia uma ideia, lá na década de 50, de que seria possível fazer a reforma agrária. A reforma agrária faria tudo aquilo que eu já mencionei antes. Ia assentar uma parte da classe trabalhadora no campo, que teria moradia, trabalho, renda, que ia produzir alimento saudável
para fornecer para a cidade, e a trabalhadora e o trabalhador da cidade teriam um custo de vida baixo, podendo ter condições de vida melhores. O que a história nos mostrou? Nos mostrou que a forma como nós constituímos o capitalismo no Brasil não só não permite a reforma agrária, como exige que a gente não faça a reforma agrária. Isso dá à reforma agrária no Brasil uma característica muito particular. Muito particular. A reforma agrária, para nós, se não tiver a potência de uma revolução agrária, não cabe na sociedade brasileira. Por isso que eu digo que a reforma agrária no Brasil não tem nenhuma atualidade histórica, não é nenhuma dívida histórica, que isso é moralismo da igreja, com todo respeito à igreja. Porque ela não cabe entre nós. Ela não pode caber entre nós. Só que aqui tem um outro problema, ou tem um outro conjunto de problemas. Tudo isso que eu estou dizendo aqui tem mais ou menos um marco histórico. Eu remeti aqui a um debate lá da década de 50, quando se achava que era possível fazer reforma agrária no Brasil e isso criaria um sistema capitalista includente, civilizatório, humanizado. O problema é que o mundo do capital foi criando outras contradições e outros problemas mais graves que não se encerram no problema da distribuição da terra. Então vejam, no Brasil nós temos um problema histórico que é o bloqueio do acesso à terra. A gente não pôde acessar a terra. Esse problema foi agravado. Foi muito agravado. Foi agravado pelo quê? Por outras contradições que o mundo do capital passou a produzir depois de um certo tempo histórico. Porque até ali pela década de 70, 1970, o mundo do capital, com todas as suas crises, contradições, 2 guerras planetárias, com tudo isso, ainda foi um sistema que pôde oferecer para uma parte da classe trabalhadora, dos países centrais, esses chamados países de primeiro mundo, alguma condição de vida e existência razoavelmente digna. Uma parcela da classe trabalhadora conseguiu alcançar uma condição de vida que permitia dar bom estudo para os filhos, comer bem, ter um carro, viajar para a praia uma vez por ano, ir ao cinema. A classe trabalhadora, uma pequena parcela dela, pôde conviver com isso até ali pelos anos 70, quando o mundo do capital podia oferecer tudo isso. O problema é que, depois dos anos 70, o mundo do capital, o mundo todo do capital, capitalismo global, em todos os países, passou a experimentar um conjunto de crises. Um conjunto de crises que começou a exigir do capital a remoção, a exclusão, a retirada de certos direitos que a classe trabalhadora podia gozar até então. Então a gente começa a assistir no mundo todo aquilo que na academia a gente vai chamar de neoliberalismo, aquilo que na academia a gente vai chamar de reestruturação produtiva, quer dizer, transformações no mundo do trabalho. A gente começa a assistir cada vez mais a perda de certos direitos, a perda de certas condições de vida e existência. A gente começa a ver o capital cada vez mais
avançar, e atenção a isso que eu vou dizer, avançar certas fronteiras até então intransponíveis, até então não avançáveis, a gente começa a ver o capital cada vez mais destrutivo, como alguns chamam. O que isso significa e por que isso acontece? Alguns vão dizer assim, até os anos 70, a gente ainda está num momento em que o sistema do capital está se expandindo, está ganhando os 4 cantos do mundo, embora o mundo não tenha cantos. Quando o capital ocupa os 4 cantos do mundo, embora o mundo não tenha cantos, ele começa a enfrentar certas dificuldades. O capitalismo não precisa se expandir o tempo todo e acumular o tempo todo? Sim ou não? Isso não é da natureza do mundo do capital? Quando o capital bate no teto, que o planeta tem um teto, vocês podem não acreditar, mas tem. Se tem canto, tem teto, né? A gente pode não ver olhando para cima, mas tem um teto. Oi? As duas. A redonda e a plana. Tem um limite. Não é? Quando bate nesse teto, o que acontece com o mundo do capital? Vou ser mais explícito aqui. Quando a gente chega num momento em que a gente já extraiu todo o petróleo que a gente tem à disposição e que está naquela superfície que a gente enxerga, o que a gente passa a fazer? Como? Pega o que está próximo. Vai se autodestruir. Eu me lembro do atual presidente da República, esse que nós apoiamos e votamos com fé. Eu me lembro quando houve a descoberta do pré-sal. Todo mundo sabe o que é o pré-sal? Todo mundo sabe? Hã? Não? Petróleo no fundo do mar. Tem uma camada de sal e tem uma camada para baixo do sal. Depois da água. Mergulha na água. Mergulha, 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 mergulha. Sal. Areia, areia. Sal, 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 sal. Embaixo do sal, o petróleo. Foi a galinha dos ovos de ouro. Eu me lembro do atual presidente da República na televisão dizendo: bem, agora o Brasil vai ser um sucesso. Os estados começaram a brigar para ver quem ia ficar com o céu. Isso. E a gente aqui dizendo o quê? O petróleo é nosso. Campanha lá na década de 50. O petróleo é nosso, viva o Brasil. Agora nós somos autossuficientes em petróleo. Que felicidade a nossa! E a gente comemorando. Riqueza, petróleo. Nós vamos virar um novo Oriente Médio, não é? Vai para a educação, vai para a saúde. Brigando, os estados começaram a brigar. Os estados que não tinha moeda falava, não, tem que se liberar a arrecadação. Vamos fazer o melhor dos exercícios. O melhor dos exercícios. O governo do PT tomou o petróleo, entregou para a Petrobras. Vocês sabem que a Petrobras não é uma empresa brasileira como a gente diz, não é? Vocês sabem disso? Ou não sabem? Porque, um parênteses, a gente fica lá dizendo, a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso, a Petrobras é brasileira, é do Estado, etc. Vocês sabem que isso é balela. Sabem ou não? Metade da Petrobras, no mínimo, já foi fatiada para o capital internacional há muito tempo. Inclusive pelo governo do PT. Inclusive. Fecho parênteses. Melhor dos cenários. Petróleo é nosso. Nós fomos lá, pegamos todo o dinheiro do petróleo, furamos lá o pré-sal. Não. Desculpa, eu estou muito adiantado. A gente mergulhou, furou o pré-sal com uma furadeira, e aquilo começou a jorrar petróleo que chegou até na superfície. Tamanha a força do petróleo. Petrobras tinha o conhecimento para perfurar e tirar o petróleo do pré-sal, mas não tinha os recursos para isso. Fomos buscar lá fora. Mas vamos imaginar o melhor cenário. Nós fomos lá, Estado brasileiro, tiramos o petróleo e botamos dinheiro na saúde, fizemos o melhor SUS do mundo, já é o melhor. Fizemos
É sério isso, não estou sendo irônico, não. É o melhor sistema único de saúde do planeta. É esse que nós temos. A gente critica, fica na fila e não sei o quê. É o melhor do planeta. Jorramos dinheiro na saúde, na educação, fizemos escola no Mário Lago, fizemos reforma agrária, distribuímos terra para todo mundo, tanto que aqui não tem mais acampado. Só tem gente assentada com dinheiro produzindo. Fizemos tudo isso com o dinheiro do petróleo. Qual é o problema? O problema é que depois de certo ponto, isso que a gente chama de capital, como eu dizia, começa a avançar certas fronteiras até então não ultrapassadas, criando certos problemas ou certas contradições que nós também não tínhamos antes e que agora se tornam contradições perigosas. A história do pré-sal é só uma pequena, mas muito pequena ilustração do que eu estou chamando aqui de violação de certas fronteiras. Significa perfurar lá para baixo do pré-sal para extrair petróleo. E qual é a consequência disso? Do ponto de vista, atenção, da relação que existe e sem a qual a gente não sobrevive, o ser humano e a natureza. Qual é a consequência disso? Todo mundo escutou o que a Manu falou? Brumadinho e Mariana. O problema é que depois dos 70, o capital começou a avançar. O petróleo começou a avançar. A extração de recursos minerais começou a violar aquilo que a gente chama de condições fundamentais da nossa sobrevivência. Quantos acidentes de extração de petróleo vocês já tiveram notícia no mundo? Agora, recentemente, o governo progressista socialista do PT travou uma discussão interna, inicialmente barrada pelo IBAMA, mas que vai ser liberada daqui a pouco, que motivou o líder do governo do Senado, um sujeito chamado Randolph Rodrigues, a romper com o seu partido, porque a ministra do Meio Ambiente disse não junto com o IBAMA. Sabem para quê? Para perfurar aquilo que a gente chama de margem equatorial. O que é margem equatorial? Imaginem vocês o mapa do Brasil. Lá na ponta tem o estado do Amapá. Ali a gente faz divisa com a Guiana Francesa. Há uns 3 anos, descobriram petróleo na Guiana e é o maior boom de produção de petróleo da história do planeta que vem acontecendo, sei lá, acho que de 5 anos para cá. Uma extração de petróleo que vem sendo feita por uma empresa norte-americana chamada Exxon. Como tinha petróleo ali do lado, no vizinho, margem equatorial, já sabemos o que significa pré-sal, o Estado vem liberando a perfuração daquela área para sondagem da existência de petróleo. Há um rumor de que ali haveria uma reserva de petróleo superior a isso que nós chamamos de pré-sal, que fica na Bacia de Santos. O grosso do pré-sal está na Bacia de Santos. Bacia de Santos é mais ampla do que o estado de São Paulo e do que a própria cidade de Santos. É uma classificação lá da Petrobras. Em poucos anos, não tenham dúvida, vão perfurar a margem equatorial. Ali existe o grande sistema de recifes do fundo do mar, cuja extensão a gente não conhece, porque
nós não temos pesquisas que mostrem o que é aquela região. Estima-se que o nosso conhecimento sobre aquele fundo do mar não ultrapassa 2 ou 3%. Nós não conhecemos nada do que tem lá. Nós vamos avançar a extração de petróleo lá, em nome da soberania nacional, da autossuficiência em petróleo, da Petrobras é nossa, e dos royalties e o dinheiro do petróleo que vão para a saúde, para a educação, para a reforma agrária e etc, etc, etc. Hoje, há um cientista chamado Marcos Nobre. É um dos cientistas brasileiros mais reconhecidos no mundo no tema Amazônia. Há uns 2, 3 anos ele disse assim, olhem, a Amazônia tem uma capacidade limitada para suportar queimada e desmatamento. É limitada. Por quê? Vocês sabem muito melhor que eu, a turma nossa da agroecologia sabe muito melhor que eu, que o fogo não é necessariamente um problema. Se eu falar alguma besteira, vocês me taquem a caneta na cabeça. O fogo não é necessariamente um problema. Ele, inclusive, pode ajudar a natureza a se regenerar em circunstâncias muito específicas e em circunstâncias naturais. Então a Amazônia pegar fogo lá naturalmente por uma reação físico-química é da natureza. Ela vai se regenerar e vai, eventualmente, abrir caminho para outras formas de vida que a gente nem conhece, nem ela própria conhecia. Isso está ok, isso é da natureza. O problema é que a intervenção humana vai produzindo desmatamento, 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 queimada, 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 queimada. Para quê, gente? Vocês sabem? Pasto, 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 boi, 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 soja, soja, soja. Soja para quê? Para boi. Então, ou é o boi, ou é a soja para o boi. Nós sabemos disso. O que o Marcos Nobre diz? Publicou um artigo nessas revistas científicas internacionais, muito prestigiadas no mundo, junto com o pessoal norte-americano. Ele diz assim, nós estamos batendo a casa dos 20% de degradação da Amazônia. Esse é o teto, ele diz. Na verdade, ninguém sabe com muita precisão qual é esse teto. Como é que a gente descobre qual é o teto? Não, depois que a gente ultrapassa. Esse é o problema. A gente só sabe qual é a linha que divide depois que a gente passa. Ele está dizendo, o teto é 20%. Nós batemos no teto. Daqui para frente, não é mais possível adotar medidas de regeneração da floresta. E todo mundo já ouviu aquela expressão, que é até um tanto equivocada, a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso é um tanto equivocado. A Amazônia dispõe de uma riqueza e de uma diversidade ecológica sem precedentes. Brutal. Então, o que a Amazônia é capaz de nos oferecer é muito mais do que o pulmão do mundo. A Amazônia é muito mais do que isso. Muito, muito mais. O que acontece na Amazônia tem implicações para os ciclos de chuva em todo o planeta. Nós estamos vivendo atualmente momentos muito esquisitos, para dizer o mínimo, do ponto de vista climático. Há um mês atrás, me ajudem a recordar, né? Eu moro em Franca, a gente teve lá, e eu fiquei imaginando o Ribeirão, uma onda de calor, e quem mora em Franca, conhece Franca, sabe que Franca não é uma cidade tão quente assim. Pelo contrário, tende a ser uma cidade até mais fria. A gente até sofreu quando mudou para lá, que passava frio. Foi inferno. Um negócio brutal. Seu Celestino, foi ou não foi? Um calor absurdo. De repente a gente enfrenta chuvas. Hoje, a previsão era que Ribeirão Preto faria
14 graus e a mínima de amanhã para domingo vai chegar a 13 graus. 13 graus. É o que diz a previsão. E a gente sempre brinca, né? Que a previsão do tempo erra horrores. É ou não é? Não olha a previsão que está errado. Por que a previsão erra tanto assim? Porque é um bando de gente que não sabe fazer previsão, que não tem instrumento para fazer previsão? É gente ruim de conjuntura? Vejam, essa turma é ruim de previsão? Claro que essa turma não é ruim de previsão. O problema é que os ciclos da natureza, em razão das nossas intervenções, se tornaram muito instáveis e até imprevisíveis. A previsão que a gente faz para daqui a 3 dias não se confirma. A gente não consegue confirmar. Por quê? Porque nós estamos violando as condições fundamentais para a nossa sobrevivência. Esse é um movimento que vem acontecendo numa crescente dos anos 70 em diante e que tem se agravado nos últimos 10, 15 anos. Tem se agravado muito. O que isso tem a ver com a questão agrária, com a reforma agrária? Eu comecei falando da reforma agrária, passei a falar dessas... O que isso tem a ver? Vejam, a gente dizia lá no começo que nós temos um problema histórico, que é o problema da concentração fundiária. Nós temos um problema histórico, que é o problema da ausência de acesso à terra. Então, a distribuição de terras, por muito tempo, foi para nós a contradição mais importante do que a gente chamava de questão agrária. A existência do grande latifúndio improdutivo foi para nós, durante muito tempo, o principal problema agrário. A ele estava associado um conjunto outro de problemas, mas esse sempre foi o nosso problema histórico principal. Onde é que a porca torce o rabo? A gente não resolveu esse problema do acesso à terra. Esse problema persistiu, porque, como eu dizia, o mundo do capital não pode fazer reforma agrária. Não é que ele não quer, ele não pode fazer reforma agrária. Então a gente não resolveu isso. Sem resolver esse problema, um outro problema tão grave quanto montou sobre esse, se associou a esse problema. O avanço desenfreado do capital, com um padrão destrutivo de acumulação, avançou sobre o latifúndio improdutivo. Quer dizer, se é latifúndio, é improdutivo, tem uma redundância aí. Avançou sobre esse latifúndio. Então vejam, esse latifúndio continuou sendo um dos problemas centrais da nossa existência, mas ele foi dando lugar para um outro mais grave, que é para o capital altamente destrutivo, não é produtivo, é altamente destrutivo. Sem resolver a contradição do acesso à terra, a gente passou a conviver com a contradição do padrão destrutivo de acumulação de capital. Então, olhem, se antes o mundo do capital não podia fazer reforma agrária, precisava do latifúndio, e nós, sem acessar a terra, agora o capital continua sem poder fazer reforma agrária, ainda mais, e avançando destrutivamente sobre o conjunto dos recursos naturais e ecológicos. A terra, os minerais, a água, o petróleo, e a gente podia ir listando aqui. A energia, todos os espaços
se tornaram espaços em potencial de destruição do capital. Todos eles. Antes, o significado de reforma agrária para nós tinha muito aquela ideia de uma reforma agrária que permitisse o acesso à terra, a distribuição da terra para o camponês, que ia fazer uma casinha, ia plantar feijão com arroz, abóbora, mandioca, criar galinha, fazer pato com laranja no acampamento. Depois a gente conta essa história, né? A gente ia fazer tudo isso. Nós enfrentávamos o latifúndio. Nós enfrentávamos a terra devoluta. Nós enfrentávamos a concentração fundiária vazia de gente, que funcionava como reserva de valor, reserva patrimonial para o capital. Esse latifúndio se tornou agora a área de exploração mineral. Se tornou objeto da Vale. A Vale agora quer essa área. Porque ali tem minério de ferro, tem ferro gusa, para exportar para a China. A gente agora não está mais enfrentando aquele velho latifúndio, o coroné, dono da fazenda, como a gente vive dizendo. Esse é o significado do que a gente diz. Agora não é mais o coronel. Quem nunca ouviu essa expressão aqui? Esse é o significado. Agora a gente enfrenta o capital destrutivo. Por isso que para nós, a reforma agrária não pode mais ter o mesmo significado que tinha antes. Primeiro, porque o significado que tinha antes já era um problema. Já era uma bobagem. Porque o mundo capital não ia fazer reforma agrária mesmo. Segundo, o significado que tem agora é o enfrentamento das condições de destruição da natureza e, por consequência, do humano. A reforma agrária agora, cooperada, passa a ter um outro significado. A reforma agrária passa a ter alguma atualidade histórica, algum significado histórico, se, e só nessa condição, não há outra, se a reforma agrária significar um programa de enfrentamento efetivo ao padrão destrutivo do capital. Se nós lutarmos por qualquer programa que não seja um programa que enfrente esse capital destrutivo, e lhes digo mais, não existe outro capital, só existe esse. A reforma agrária não tem significado histórico. Nós estamos perdendo tempo. Por isso, não há governo que possa fazer a reforma agrária. Não há governo que vá fazer a reforma agrária. Nós podemos lutar e exigir uma migalha aqui e acolá do governo A, do governo B. Com um ou com outro, não haverá reforma agrária. Então nós temos que abandonar a luta pela reforma agrária? Muito pelo contrário. Só há uma possibilidade. Muito obrigado. Obrigado. Só há uma possibilidade histórica para a reforma agrária. Só uma, não existe duas nem três. Uma possibilidade histórica. A luta da classe do trabalho pela reforma agrária. E não é por qualquer reforma agrária. É por um programa que efetivamente seja capaz de enfrentar isso que eu estou chamando de violação das condições da sobrevivência. Que alguns chamam de crise ecológica, crise climática, que vai se revelando sob essas formas.
Essa é a única possibilidade histórica que nós temos. E agora vem o tom apocalíptico e arrogante. Agora vem um tom arrogante. Nós aqui, MST, que lutamos por terra, somos o último fio de possibilidade de luta pela sobrevivência humana. Não só nós, tem outros por aí. É isso que nós representamos hoje. É isso que nós temos que representar hoje. Porque nós, efetivamente, temos a possibilidade histórica de lutar não pela reforma agrária, mas de lutar pela criação de uma outra relação do humano com a natureza. Uma relação que seja humanamente compensadora. Nós dispomos desta condição histórica. Parece arrogante isso, não parece? E é arrogante. Mas nós podemos. Porque nós temos um acúmulo de 40 anos e nós lutamos pelo estabelecimento de uma outra relação entre nós e nossa com a natureza. Se a reforma agrária não tiver esse significado, nós, como MST, podemos fechar o boteco. Concluo por aqui.